Vamos ler a palavra de Deus, 2 Pedro 1, capítulo 1, versículo 15. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas. Mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E ouvindo esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, damos graças por esse dia, rogamos as suas bênçãos nesse culto. Abençoa os lábios que ele vai falar e os ouvidos que ouvirão essa mensagem. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Vou falar por alguns momentos sobre as evidências, como que Deus se dá a conhecer, como que Deus se identifica. Quem que é Deus? Será que Deus existe de fato? Se Deus existe, qual Deus é o verdadeiro? Sendo que há centenas de deuses, centenas de religiões, com seus livros santos. Tem a religião cristã, que realmente não tem nada de cristã, né? O falso cristianismo que surgiu. Mas se tem o falso cristianismo, é claro, tem que ter também o verdadeiro. E tem os muçulmanos, que são a segunda maior religião do mundo. Depois tem os budistas também. Os hindus também, que são uma grande parte aí que tem no mundo, os hindus. Os sikhs, né? Budismo, tantas religiões. E cada um com seus livros, com seus ensinamentos, com a sua psicologia. Mas, se Deus existe, como que ele prova a sua existência? Como que você pode detectar Deus? Identificar a Deus? Se você for para olhar para o natural, é lógico que você vê que Deus existe. Não tem como existir esse planeta, essa coisa tão perfeita. Os astros ali, se a Terra estivesse um pouquinho mais longe do Sol, mais perto, não teria condição de vida aqui na Terra. Né? E não tem como haver, você não encontra nenhum relógio que você encontra, tem que ter ali alguém, uma mente para fazer aquilo. Se você encontra uma bola na rua, né, ali em movimento, é porque alguma coisa teve que fazer aquela bola, né, se mexer, o vento, alguma coisa tem que fazer aquela bola mexer. E foi provado que o universo está em movimento, né? Ele está em expansão. Alguém teve que causar esse movimento no universo. E tudo que começou, tem que ter alguém ali para fazer aquilo. O nada não pode fazer alguma coisa, pode? Nada vezes nada é nada. Então, e foi provado já que o universo teve um começo, um princípio. Isso é provado já pela ciência. Então, se o universo teve um começo, é claro que alguma coisa teve que fazer isso tudo. Né? Não é possível vir as coisas do acaso, do nada, né? do nada surgir toda essa vida. Como que pode, né, surgir tudo do nada, do acaso? O acaso pode fazer alguma coisa? Então você vê que a vida somente pode surgir da vida. Né? Cada espécie produz conforme a sua espécie. Não tem como alguma coisa produzir algo diferente da sua espécie. Igual ensina a teoria da evolução. Né?
A coisa foi surgindo do nada, e foi indo, e foi surgindo uma vida, aquela ali foi modificando, e foi se tornando outra coisa, e assim por diante, que absurdo, né? Mas a Bíblia é bem clara ao falar que, né, Deus criou, né? Deus criou cada casais de animais. Deus criou cada coisa desse mundo. E se você for lá estudar a história da Mesopotâmia, né? Ali o começo ali, onde ficava a Torre de Babel, ali você vai ver que todas as religiões, né? Todo aquele princípio ali, aqueles povos, se você for estudar as histórias ali, os escritos daquele povo, você vai ver que todos falam do Jardim do Éden. Todos eles falam, eles sabem que começou ali com uma serpente enganou uma mulher, aquela coisa toda. Todos eles falam, né, dos gigantes, houve gigantes na terra no começo. Né? E você vai estudando ali, e você vê que todos os povos falam de um grande dilúvio. Né? De um grande dilúvio. E a ciência prova hoje que o dilúvio foi universal realmente, pelas formas da terra, pelas coisas da terra, eles veem, eles provam isso, que houve um dilúvio universal. E todos os povos, né, se estudarem isso, todos comprovam essa verdade. E Nimrod, depois do dilúvio, resolveu fazer uma torre para escapar de Deus. Se Deus fosse destruir o mundo outra vez com água, ele escaparia através daquela torre que foi tão alta que hoje eles estudam ali e veem que nem hoje teria condição, a ciência não conseguiria fazer aquilo que foi feito ali, aquelas pirâmides, aquelas pedras enormes. Nenhuma máquina hoje conseguiria colocar aquelas pedras ali aonde foi colocada. Nem hoje. Então nós percebemos que aquele tempo, né, os cientistas ficam doidos ao estudar aquilo, mas a gente pensa que o povo era atrasado, era muito, né, não tinha ciência alguma naqueles dias, mas como que conseguiram fazer essas pedras, colocar essas pedras nesse lugar, né? Então eles ficam ali perplexos com isso. Mas sim, aquele mundo antes de diluviano era um mundo muito, né, muito avançado na ciência. E eles sabiam que lá em cima não tinha água. Então Noé veio, até Noé também é muito falado pelas religiões antigas, pagãs, né? E depois surgiu ali, então você vê tudo isso ali no começo do mundo, né? E Noé veio com a mensagem anti-ciência, né? Uma mensagem que é contrária à ciência, porque a ciência podia ir lá em cima e ver que não tinha água. Como é que esse homem veio com essa mensagem doida, falando que vai cair água do céu, mas no céu não tem água. E eles podiam enviar a sua sonda lá em cima e ver que não tinha água lá em cima. Então o povo todo foi levado a descrer de Noé. Mas Deus, sempre que traz uma mensagem, né, Deus vindica aquela mensagem. E de repente Deus fez vir lá da floresta, lá do mato, veio um casal de cada espécie ali. Ninguém foi chamar eles, foi buscar eles. Mas Deus falou para eles, venham, é hora de salvação. A terra vai ser destruída. E mesmo assim, os povos ali, vendo aqueles animais vindo ali, não puderam crer nisso. Não puderam crer nisso. Então nós vemos essas provas, e para você crer em algo, lógico, tem que ter outros povos falando daquilo. Como você crê em Jesus? Né? Em Jesus, falando do modo natural. Muitos escritores falaram de Jesus, inclusive Flávio, né? Flávio Joséfos, né? Escreveu sobre Jesus ali, né? Mas até a ressurreição de Jesus é comprovada, né? Todos, né, você estudando a história, você vai ver isso aí. Houve uma tumba vazia ali. Todos percebem isso ali, né? Houve uma tumba vazia. Por isso que eles inventaram a história que os apóstolos roubaram aquele corpo dali. Porque a história realmente prova isso, que, né, havia um corpo ali na sexta-feira, no sábado. Mas quando chegou domingo de manhã, cadê o corpo? Cadê o corpo? Será que os apóstolos mentiram? Será que foi tudo mentira? Se os apóstolos mentiram, como que eles morreram por essa mentira, gente? Olha a cabeça do ser humano.
se foi tudo uma tramóia, uma mentira, um engano dos apóstolos, como é que eles iam morrer por uma mentira? E todos eles morreram, né? Foram mortos por causa daquilo, a não ser João, que teve uma morte natural, mas o resto dos apóstolos, todos morreram por esse evangelho. Se fosse uma mentira deles, alguns falam que, né, eles tiveram ali uma ilusão ao ver Jesus ressuscitado, mas uma ilusão coletiva. Todos viram Jesus ressuscitado ali. A Bíblia fala que mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado, né? Mais de 500 pessoas. Então nós vemos essa coisa assim. Mas, gente, vamos falar um pouquinho sobre as provas, né? As provas. Como que Deus prova a sua existência? E se Deus, né? E se Deus ele é real, qual Deus é esse Deus verdadeiro? E nós vemos ali as provas, né? As provas que qual Deus é verdadeiro. Como que Deus provou quem é Ele realmente? E qual Deus é verdadeiro? Será que toda religião são boas? Será que todos os caminhos levam aos céus? Mas Jesus disse bem claro ali em João 14, 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em Atos 4:12, em Atos capítulo 4, né, ali é falado que debaixo do céu, sobre a terra, não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser no nome do Senhor Jesus Cristo. Né? E o carcereiro de Filipe perguntou, o que farei para ser salvo? E Paulo falou, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Né? Mostrando o quê? Mostrando que apenas há um caminho, um caminho de salvação. Um caminho de salvação. Então nós vemos que toda religião pagã, no princípio nós vemos que o povo eram monoteístas, havia somente uma religião. Monoteísmo, havia somente uma religião, somente um Deus, o povo só cria em um Deus, né? Monoteísmo, apenas um Deus. Mas ali em Babel, depois do dilúvio, com Nimrod, ali começou, né, o politeísmo, o paganismo. Ali começou a adoração a vários deuses. Um era Bel, né? O outro era Ninos. E então passaram a crer em três deuses. E muitos deuses surgiram. Né? E teve também a deusa mãe, que era a Cibele, que era... então houve muitos deuses ali, esse paganismo, esse politeísmo. E assim veio até os deuses gregos, porque quando uma nação conquistava outra nação, a religião dos conquistadores sempre se tornava a religião dos conquistados. Eles eram obrigados a aceitar aquela nova religião. Mas se você for analisar essa religião, todos se baseiam quase que nas mesmas coisas, nas mesmas teorias, nas mesmas... Né, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito, a deusa Mãe, e o Deus Pai sempre está longe, mais o Deus Filho, depois a adoração passa mais para a Mãe, né? Igual hoje nós vemos na Igreja Católica Romana, essa adoração à Mãe, a Mulher, a Rainha dos Céus, sendo que na Bíblia Sagrada nós não vemos nada disto, Mas vamos entrar então no assunto. Como que Deus tem provado a sua existência? De que forma Deus prova que Ele é Deus? De que maneira? Então nós lemos a Bíblia e vemos ali, aquele dia ali quando Elias desafiou aqueles profetas, 450 profetas, de Baal. Como que Deus provou que Ele era Deus?
através do sinal sobrenatural. Então Deus sempre prova a sua existência através de sinais sobrenaturais, não através de filosofia, de dogmas e credos, mas através de sinais sobrenaturais. Ali Elias falou, né? Clama ao seu Deus. E eles clamaram ao Deus Baal, e Baal não respondeu. Aí quando chegou a vez de Elias orar, Elias consertou o altar, colocou a oferta no altar, colocou a água ali. Quando ele clamou ao Deus, a Jeová, né, Deus desceu ali num fogo e consumiu aquela oferta. Consumiu aquela oferta. E nessa era não pode ser diferente. Nessa era, Deus tem que provar a sua existência da mesma forma, para mostrar qual é o certo e qual é o errado. E nesta era, Deus tem enviado também o seu profeta, William Marion Branham. Esta foto que você vê aqui, ela é uma foto sobrenatural, como está nesse folheto aqui. Esta foto foi tirada pelo Estudo Douglas, em 24/1 de 1950, na cidade de Houston, Texas. Nela aparece a coluna de fogo sobre a cabeça de William Branham. Se você ler a Bíblia, né, em Gênesis 1 fala o quê? No princípio criou Elohim os céus e a terra. Elohim. No princípio criou Elohim os céus e a terra. Ponto final. Ali houve um ponto final. Né? A Bíblia não fala quantos anos, quantos milhões de anos a terra ficou ali. Mas depois havia trevas sobre a face do abismo. Né? E o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Então disse Elohim: haja luz. E houve luz. Né? Então isso aí foram milhões de anos, bilhões de anos, né? até esse momento. Aí quando chegamos ali no capítulo 2, fala Jeová. Depois que Deus criou o homem. Há muita confusão hoje sobre Gênesis 1 e Gênesis 2. As pessoas não conseguem captar aquilo ali. Como que Deus criou o homem no capítulo 1, depois foi e criou de novo no capítulo 2? As pessoas, coisas simples assim, as pessoas não conseguem entender o que aconteceu. Será que Deus estava repetindo o que ele tinha falado? As pessoas não entendem, isso é a maior confusão. Outro dia eu estava vendo um cientista tentando explicar aquilo lá. E falou que não, no primeiro Deus criou tudo, mas no segundo, aí estava explicando como é que foi aquilo. Né? Tudo errado, não é isso que aconteceu. Deus criaram o primeiro capítulo, depois no segundo capítulo, repetir tudo o que criou. Repetir novamente? Não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi que Elohim criou o homem, né? Macho e fêmea os criou. No capítulo 1, criou conforme a sua imagem. Deus é espírito. Então Deus criou o quê? Deus criou o homem espírito ali no primeiro capítulo. E nele havia o macho e a fêmea nesse espírito. Quando chega no capítulo 2, não havia homem para lavrar a terra. Mas como? Ele não tinha criado o homem no capítulo 1. Mas tinha criado o homem espírito. Não o homem físico. No capítulo 2, Deus cria o homem físico, de carne e osso. E pega esse espírito e coloca naquele homem. Então sim, agora ele poderia lavrar a terra. E chega um tempo que Deus pega aquele homem e dá um profundo sono nele e tira dele uma costela. Olha aonde Deus foi, logo na costela. Por quê? Porque é ali é dali que vem a forma de fazer outra pessoa, é ali que tem, né, tudo que é necessário para, se fosse clonar alguém, né, seria por ali, pela costela, pela coluna ali.
Em Houston, Texas, 1950. O irmão Branham estava ali então naquele debate com aquele teólogo sobre cura divina. Não o irmão Branham, mas o irmão Bosworth. E no final do culto, o irmão Branham chamaram o irmão Branham para despedir em oração. Quando o irmão Branham foi despedir em oração, essa foto foi batida. Essa foto foi levada para o senhor Lacey, George Lacey, examinar, né? Essa foto foi tirada pelo Estudo Douglas em 24 de janeiro de 1950, na cidade de Houston, Texas. Nela aparece a coluna de fogo sobre a cabeça de William Branham, né? Haja luz e houve luz. Então de Deus saiu essa luz, esse logos, que é a forma em que Deus se dá a conhecer para as pessoas de uma forma visível, que é o Logos. Né? No princípio era o Logos, São João 1, versículo 1. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Versículo 14 fala: o Logos se fez carne e habitou no nosso meio. Então esse Logos apareceu ali, no começo da Bíblia. E em Êxodo, quando Deus foi enviar Moisés, esse Logos também apareceu para Moisés. Ele falou: Moisés, vá lá no Egito e liberta meu povo. Aí Moisés perguntou: mas Senhor, como que eles vão crer em mim? Então Deus falou: vou te dar 2 sinais sobrenaturais. Se eles não crerem na voz do primeiro sinal, eles crerão na voz do segundo sinal. E em 1946, quando o anjo do Senhor apareceu para William Branham também perguntou para Deus: como que o povo vão crer em mim, Senhor? Vou te dar 2 sinais. Você vai conhecer o segredo dos corações das pessoas. E também você vai pegar na mão da pessoa. E pela mudança de cor na sua mão, você vai saber a doença da pessoa. E quando você orar, se o sinal da sua mão sair e voltar ao normal, aquela pessoa está curada. Isso nunca falhou. Nunca falhou. As milhares de vezes que o irmão Branham usou esses sinais, nunca houve erro. Nenhuma vez somente. Nunca houve erro algum nesses sinais. E em 1950 aqui, né, o irmão Branham sempre via essa luz ali no alto, ali pendido ali sobre a pessoa com quem ele estava discernindo o coração dessa pessoa. Ele via essa luz. Mas nessa data Deus resolveu mostrar essa luz para todos, para mostrar que não era psicologia, como está aqui na cidade de Houston, Texas. Nela aparece a coluna de fogo sobre a cabeça de William Branham. O negativo foi levado para George J. Lacey examinar, investigador de documentos do FBI, famoso no mundo todo. Depois de 2 dias de exame, tanto do negativo quanto da câmera, ele então convocou a imprensa e declarou que aquela foto não tinha sido retocada, nem exposta duplamente, mas que a luz mostrada sobre a cabeça de William Branham era um resultado de a luz atingir o negativo. Então, olhando para o irmão Branham, ele disse: reverendo Branham, você morrerá como todos os outros mortais, mas enquanto houver uma civilização cristã, sua foto vai viver. No meu conhecimento, esta é a primeira vez em toda a história do mundo que um ser sobrenatural foi fotografado e comprovado cientificamente. Como eu mesmo tenho sido um crítico seu, eu tenho lido sobre suas reuniões e revistas, eu tenho ouvido com ouvidos céticos o seu testemunho sobre o anjo. Eu disse a mim mesmo que isso era psicologia, mas Senhor Branham, o olho mecânico da câmera não capta psicologia. A luz atingiu a lente. O negativo prova isto, Senhor Branham. Você, por favor, viria até aqui na frente por um instante? Quando o irmão Branham se aproximou do senhor George Lacey, ele disse: tem sempre sido dito por incrédulos que não há prova de um Deus sobrenatural. Aqueles dias agora são passados, reverendo Branham. Aqui está o negativo. Então, Deus provou a sua existência nessa era através
de uma foto sobrenatural examinada pelo investigador do FBI, 2 dias examinando a foto e falou, essa é a primeira foto que foi, né, cientificamente mostrada que existe o ser sobrenatural. O ser sobrenatural. Então, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele sempre prova a sua existência, não através de sabedoria, não através de... né, não através dessas coisas. Como está também em 1 Coríntios, onde Paulo, o apóstolo São Paulo, 1 Coríntios, capítulo 2, onde o apóstolo São Paulo nos fala, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria humana, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então Paulo, ali no caminho de Damasco, Saulo de Tarso ainda, aquela luz veio sobre ele, ele olhou aquela luz e era o mesmo Logos do deserto, ele sabia que era o Logos, e o Logos falou para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Saulo olhou para a luz e era Jeová, era Elohim, e ele falou, quem és tu, Elohim, que eu estou perseguindo? Né? Então a luz falou para ele, porque letra maiúscula, Senhor, quem és tu, Senhor? Quer dizer Elohim, quer dizer Deus, Jeová. Né? Então a luz falou, né, o Logos falou para ele, sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então Paulo falando que eu não vim com palavras de sabedoria humanas, mas vim com demonstração de poder. Né? Foi isso que ali em São João, no capítulo 3, aquele homem disse para Jesus, Nicodemos falando com Jesus, ele falou ali, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas, esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Né? As pessoas vão alegar, mas o diabo também pode curar. Né? As pessoas não conseguem entender a palavra de Deus. Jesus falou em Mateus 24, surgirão falsos cristos e falsos profetas, com grandes sinais e maravilhas. Se possível fora, né, enganaria até os eleitos, até os escolhidos. Mas o escolhido não é possível enganar. Mas isso não quer dizer que o diabo tem poder para curar. Porque a cura é multiplicação de células. E Salmo 103 fala assim, né? Eu sou o Senhor que perdoa todos os pecados e sara todas as tuas enfermidades. Então o único que cura é Deus. Ele é o Criador. Satanás não é Criador. Satanás é pervertedor. Né? Satanás apenas perverte o que Deus criou. Né? Agora, como que vem a cura então, se Satanás não cura? A cura vem através da fé da pessoa. Né? A pessoa crê que aquele homem está em contato com Deus e recebe a cura. Mas jamais isto pode acontecer, jamais esses sinais são perfeitos. Por quê? Porque Deus primeiro envia. Vamos ver aqui, onde fala sobre a cura, né? Satanás não pode curar. Isso está em Mateus capítulo 12. Vamos achar aqui, Mateus 12, onde fala que Satanás não pode curar. O que nós temos que falar, gente, mostrar a Bíblia Sagrada, não é simplesmente a ideia de um homem, né? O William Branham nunca veio com suas ideias, ele veio com a palavra de Deus, né? São coisas que as pessoas não conseguem crer, mas é o que está aqui, Mateus 12, né? Mateus 12, fala bem claro que Satanás não pode curar. Mateus 12, vamos achar aqui, Mateus 12...